com muita tranquilidade, muita paz no coração, muitos desejos de coisas boas. E cá estamos com redação. Redação desse bimestre vem com conteúdos bem simples, se você compreender o conceito, é óbvio, porque alguns conteúdos são muito parecidos e se você não prestar atenção, você vai os classificar de maneira equivocada. Então vamos prestar atenção, assistir com calma esse vídeo, fazer as atividades, observar suas dúvidas, percebeu dúvida, lê de novo, não entendeu, chama a tia Lud. Então, acompanha junto com a sua apostila para você fazer as demarcações necessárias que a tia Lud vai falando ao longo do vídeo. E se você perceber alguma demarcação que você precisa fazer, que eu não tenha falado, faça-a também. Olha, eu falando errado, coisa feia. Então, a gente começa hoje com Charge Cartoon História em Quadrinhos. Presta bastante atenção, porque história em quadrinhos a gente acompanha esse gênero textual desde muito pequenininho, né? Todo mundo aqui, enquanto criança, ou boa parte enquanto criança, teve contato com história em quadrinhos. Turma da Mônica, eu poderia falar diversas outras, mas a maioria de vocês teve contato mesmo com a Turma da Mônica. Tem também o Menino Maluquinho, que tinha algumas histórias em quadrinhos, e outras produções. Só que Charge Cartoon, vocês não têm o contato mais aprofundado de Charge Cartoon, principalmente utilizando a sua nomenclatura. E mais um fator importante é que eles podem ser confundidos. Então preste atenção, principalmente em Charge Cartoon, porque a história em quadrinhos vocês já têm contato, para vocês não se confundirem. A gente vai começar observando, né? Óbvio, aqui já é uma colinha do que vem a seguir. Ó, presta atenção nos balões, tá? Nas imagens, porque Charge Cartoon, história em quadrinhos, tem em comum a utilização da linguagem verbal, que são as palavras, e a linguagem não verbal, que são as imagens. Então, a gente precisa ter uma atenção mais apurada para perceber que não é só o que se fala, mas como se fala. Porque aqui, ó, do outro lado já tem até uma outra colinha que vem falando sobre a ironia. A ironia é o recurso da linguagem no qual se diz o oposto do que se pretende dizer. Lembra lá das figuras de linguagem do primeiro ano que a gente trabalhou. Então, você vai perceber o que é dito e como aquilo é dito, tá? Então, aqui o balão de fala, o balão de pensamento, que é parecidinho aqui com esse, o balão de surpresa, susto, barulho, né? Aqui tem um boom e tal. E a gente vai ver outros nas páginas seguintes. O humor é usado em vários tipos de textos. Entre eles, a charge, o cartoon e as histórias em quadrinhos. Esses gêneros exploram a linguagem verbal e não verbal na construção de seus sentidos. Começaremos pela charge, marca aí com marca-texto. É um gênero que usa a ilustração para satirizar algum acontecimento social. Marca muito isso aqui, porque é o ponto de distinção da charge entre a charge e o cartoon, tá? Porque a charge vai se utilizar de assuntos políticos sociais, especificamente, tá? Trabalhados de uma forma ilustrada. Ó, a gente já começa a ver uma ilustraçãozinha aqui embaixo. E crítica, tá bom? Então vai analisar os contextos políticos e sociais de uma forma ilustrada, crítica e que traga ironia / humor, tá bom? Então a gente vem aqui, ó, bem mais que um desenho, ela faz uma crítica político-social, onde o autor demonstra seu ponto de vista. A charge geralmente se origina de notícias, pois mostra assuntos da atualidade e busca ir ao interesse do público. Com isso, para compreender a charge, é preciso que o leitor tenha um conhecimento prévio dos fatos retratados. Então não adianta eu colocar aqui para vocês sobre a Semana de Arte de 22, se vocês ainda não estudaram sobre a Semana de Arte, e eu fazer uma charge sobre isso. Não vai haver compreensão do fato, tá? Tem até eu vou colocar para vocês daqui a uns minutinhos, umas charges de um cartunista, né? Ele é cartunista, escritor, chargista, chamado Renfield, que ele
tem uma charge muito... um personagem que é muito comum nessas críticas político-sociais, que é a Graúna, que ela vem falando sobre questões sobre que ele trabalhava em 1970, né, sobre ditaduras, questões políticas da época. Então, a gente vai ver que para compreender a charge que é trazida, a gente tem que conhecer o assunto. Não adiantava falar assim, é um pássaro que fala isso e isso e acabou. Não, as análises e observações não podem ser superficiais, tá bom? Porque elas têm um contexto por trás daquela representação gráfica. Como aqui é muito fácil de você perceber. Ó, a pessoa engomadinha, né? O almofadinha, o coxinha, fala o quê? Meu iPhone está tocando. Nada contra a pessoa ter um iPhone. Ela pode ter um iPhone. Mas aí vem a crítica político-social ao lado. Meu iPhone está tocando. E olha o sonzinho tremendo. O barulho da barriga da pessoa que passa fome. Então são os contrastes sociais que podem existir num mesmo bairro. Não estamos falando de mundos diferentes, estamos falando de um mesmo bairro, né? Porque o jovem daqui pode ser um morador de rua dessa região supervalorizada economicamente. Então, a charge acima é marcada pela presença da ironia, devido ao efeito de sentido provocado pelo contraste social entre os termos iPhone e iFome. Subindo aqui, temos uma das características da charge é a presença do elemento visual que proporciona a maior compreensão da crítica feita pelo chargista. Na maioria das vezes, a linguagem verbal se alia à não verbal para enriquecer o discurso elaborado. A gente tem a charge e a política aqui na curiosidade, ó. Quero votar. Aqui eu não consigo enxergar. A gente vem, o voto é nosso, direta já, queremos votar. Gaviões das diretas. Flá diretas, agora entendi, ó. Torcidas organizadas pelas diretas. Aí vem um militar e fala: voltem para as suas casas, o povo é ilegal. Então, tudo que o povo queria era o que as autoridades do momento não queriam, porque, ó, 1970, época, né, de questionar a ditadura. Então, a charge foi usada em alguns momentos históricos do país como um dos principais recursos de expressão de manifestação política. A charge acima é do cartunista Renfield, já falei para vocês, símbolo de resistência e crítica nos anos de 1970. Em suas charges, o autor tratava a ditadura com um tom de deboche e irreverência. Aí a gente vem para o cartoon, que é o contraponto da charge, tá? Ele, assim como a charge, é um gênero cuja finalidade é expor um ponto de vista do autor. Tá vendo que os dois expõem pontos de vista de quem as produz. Agora, ela pertence à esfera jornalística, sendo assim, é veiculado em jornais, revistas e internet. O cartoon tem como característica a crítica e a sátira de situações atuais. Viram que chega bem pertinho, né? Crítica, sátira de situações atuais, e aqui tenta promover um debate e uma reflexão sobre os acontecimentos. Esse gênero é considerado uma arte estética nas artes plásticas. Então aqui a gente considera como cartoon gênero textual, e nas artes plásticas é uma arte estética gráfica, ok? Diferente da charge, o cartoon ele pega situações do cotidiano e jogam na nossa cara pra gente refletir, questionar, pensar, né? Aqui, burocracia. Bom dia, em que podemos atrapalhá-la? Porque a galera vem com a frase em que podemos ajudá-la. Você vai a um cartório, você vai a um fórum, às vezes até um hospital, precisa fazer isso. Aí o atendente fala, você tem que fazer isso e isso, ir a tal lugar, ir ali. Você vai a tantos lugares que você, muitas vezes, o cidadão acaba desistindo de requerer seus direitos ou algum benefício por conta da dificuldade provocada pela burocracia. Então, por isso vem aqui a ironia, bom dia, ou o deboche, né? Tá mais para deboche. Em que podemos atrapalhá-la? No caso, ele seria o responsável por ajudá-la. Viram que foi trazida uma situação de cotidiano e não uma questão política em si. Trata-se não, né? Dada a diferença da charge para o cartoon.
Outra coisa importante que eu acabei deixando passar, eu tinha separado para vocês, nesse caso aqui, Wikipedia, né, como queiram chamar, é bem válida essa definição de charge, porque vocês acabam tendo uma visão um pouco mais chegadinha, né? Aqui, ó, a cruz vermelha que virou um símbolo nazista, né? A suástica nazista. Deixa eu abrir aqui pra vocês, ou pra mim, né? Eu não sei, que eu não tô conseguindo ler com tanta facilidade. Bora invadir outro. No caso, se tratando das questões... Vou voltar. Das questões sanitárias atuais, né? Quem é? Nosso querido presidente, lá com a sua, o que seria a cruz vermelha, né? De cuidados de saúde das pessoas, virou o quê? O símbolo de mortes em massa, né? Aí a gente vem aqui, a tiazinha com borrifador e o corona, as questões de inundação e aqui outras questões. Você vê aqui, ó, charge é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar por meio de uma caricatura algum acontecimento atual com uma ou mais personagens envolvidas, né? Uma ou mais envolvidas. A palavra é de origem francesa e significa carga, ou seja, exagera nos traços do caráter de alguém ou de algo para torná-lo burlesco. Burlesco é o quê? Engraçado, humorístico, né? No mínimo. Uma crítica humorística. Então, voltamos para a charge. Daí, vamos para o ponto em que paramos, que é o segundo tópico. Desculpem, que é cartoon. O cartoon acima, que é aquele sobre a burocracia, faz uma crítica aos processos organizacionais de atendimento. Outras características desse gênero são uso da linguagem verbal e não verbal, ironia, humor, imagens atemporais. Em qualquer momento você consegue compreender aquela imagem. Aqui a gente está vendo uma imagem de Renfield, que é o tal carinha lá dos cartoons sobre... dos cartoons não, né? Das charges políticas, tá? Esses dois assuntos se misturam, é assim mesmo. Eu separei aqui para vocês, deixa eu ver se vai direto. Aqui, ó. A graúna de Renfield, que é aquele passarinho que eu falei que ele utilizava como como personagem para questionar as questões de ditadura. Se você colocar na pesquisa do Google, você vai ver, colocar lá graúna Renfield, você vai encontrar inúmeras charges falando sobre questões políticas no momento. É claro que, por exemplo, aqui, né, foi editada, adaptada, porque hoje o Photoshop tá aí para isso, mas ó, graúna Renfield. Tem uma charge que é essa aqui, específica. Eu quero que vocês leiam essa charge, tá? Olha bem a imagenzinha dela e coloquem para mim a sua observação, a sua interpretação sobre essa charge no caderno, em 5 linhas só. E depois eu vou conversar com vocês sobre essa charge em específico, tá? Então procura aí. Aqui ela tá muito pequenininha. Depois vocês procurem no Google com uma imagem melhor e vocês vão ler o texto que ali está. Beleza? Voltando pra cá, eu não costumo ler as questões comentadas, porque são questões que já vêm com resposta, mas essa daqui tem um teor bem interessante, né? Vem aqui, ó. Vício. Tem fogo? Ou tem Wi-Fi? A charge apresenta, a gente já sabe que a resposta é a letra D. A comparação entre dois comportamentos semelhantes. Que comportamentos são esses? Comportamentos viciosos, ok? Em que esse pode querer criticar esse por fumar e destruir sua vida, né? O pulmão e, consequentemente, sua vida corporal, né? E esse pode querer criticar esse aqui. Mas ele também tá destruindo, entre aspas, sua vida. Por quê? Por conta do comportamento antissocial, por conta dos problemas de saúde que ele pode adquirir por conta do vício no celular. Não só
Problemas de vista, tá? De visão, como queiram chamar. É comprovado cientificamente que, dado o tempo que se passa com o celular na mão, com a cabeça abaixada, você imprime pesos absurdos na sua coluna, porque sua cabeça não é feita para ficar, né, abaixada para frente, mas sim na posição ereta. E isso acaba se tornando desconfortável, gera problemas de coluna e outras coisas que vocês quiserem podem pesquisar. Então, cada um tem o seu próprio vício, mas quando colocados frente a frente, eles vão querer criticar um ao outro e não vão olhar para si, né? Nós temos agora, para fechar, que é molezinha e histórias em quadrinhos. Elas narram uma história em sequência, enquanto a charge geralmente... Eita, tosse! A charge geralmente transmite sua mensagem em uma única imagem. As histórias em quadrinhos, que são chamadas de HQs, são desenhos sequenciais. Na história em quadrinhos, o humor pode ou não estar presente para interpretar Para interpretar esse gênero, é preciso compreender as imagens e relacioná-las às palavras, percebendo a sequência de causa e efeito. E eu falei para vocês também, observar a linguagem não verbal, gestos e expressões dos personagens das histórias. Aqui, já vou aproveitar que está aqui para aprofundar um pouquinho mais com vocês. Tipos de balões. Lembra que eu falei? Os contornos dos balõezinhos são importantes? Então, linhas contínuas são a fala normal do personagem. Linhas interrompidas são os pontilhados, a fala de alguém sussurrando. E por acaso aqui não tem, né? Zigue-zague é um grito, que pode ser de susto, de alegria, de pavor. Linhas curvas imitando nuvens e pontas com bolinhas são os de pensamento. Aqui, olha lá. Outro recurso muito comum utilizados nos quadrinhos é a onomatopeia. Que é isso? Onomatopeia, Ludmila, vamos lembrar lá, as figuras de linguagem 1001, primeiro ano. Onomatopeia, quando a gente está lendo um texto e aparece de repente assim, que o telefone tocou, ou então o tim-dom da campainha, né? A gente vai ver num quadrinho a seguir a dona Magali fazendo barulhos do quê? Da mastigação, que as mães de vocês provavelmente reclamam, porque eu reclamo em casa. Então a gente tem características específicas para as HQs. Aqui em cima está escrito os HQs são usados. Corrija aí, conserta aí, por favor. Que são as HQs são usadas. É o que? Os histórias em quadrinhos são usados? Não dá, né? Como forma de entretenimento. E, no entanto, podem servir para veicular vários tipos de mensagens, como campanhas de saúde, alertas informativos, entre outros. O diálogo é posto de forma direta com as falas, sendo indicadas em geral por meio de balões. Leia a história em quadrinhos a seguir, Vamos ver esse novo livro de histórias. Ela tá, pensando. Num país distante vivia um ogro que comia crianças. O balão de fala normal. Droga, sempre comem a gente. Poderia ser um balão de zigue-zague, né? Um grito de revolta. Sempre comem a gente. Até quando vamos ser os frangos da literatura? Se tem uma galera vegetariana aí, pode pegar esse quadrinho também como embasamento para seu modo de vida, né? Que as crianças são os frangos da literatura, são sempre devorados como seres vivos, não deveria ser assim, ok? Na tirinha de Mafalda, a personagem se revolta pelo modo como as crianças são tratadas em algumas obras literárias. Daí a gente vai pro ladinho e pega de novo a onomatopeia. Olha aqui, a dona Magali. Chomp, chomp, chomp. De manhã, chomp, 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 chomp. E a bicha só sabe comer, né? Aí ela diz aqui, como é muito pequenininho, mas ainda consigo ler. É engraçado, depois do almoço me dá um sono. Ela passou o dia inteiro comendo. Anoiteceu e ela diz que é depois do almoço. Então a gente tem a onomatopeia presente que é na mastigação da Magali, que eu creio que muitas das mães de vocês surtariam. Na história em quadrinhos vem essa explicação, chomp para mastigação, e Cartoon propõe uma reflexão sobre ABCD, desculpa, FGHTTP, www, né? A gente tem a letra C. O aprendizado da leitura no contexto da cultura digital, que está sendo muito mais presente para vocês a tecnologia, principalmente agora, do que os caderninhos. Mas a tia Lud adora um caderninho, né? Vamos fazer jus ao dinheiro do papai e da mamãe. Então, galera,
Tem aqui sobre a Comic Con Experience, também conhecida como CCXP, se trata de um evento brasileiro de cultura pop, baseado em San Diego Comic Con, cobrindo as principais áreas desse mercado, como videogames, histórias em quadrinhos, filmes e séries para TV. O evento foi realizado pela primeira vez em 2014 pelas equipes do site Omelete. É considerado o maior evento nerd já organizado no Brasil e a maior Comic Con do mundo em público foi em 2019. Então, não é apenas um estilo de escrever, né? Ou de desenhar, mas é uma indústria que gera uma grana legal para quem trabalha nela. Então, galera, teoria por aqui é isso. Titia Ludi ama vocês. Beijos e até a próxima.